Hello, meu povo querido! Tudo bem aí? Espero que sim, pois, como sempre digo, o importante é a felicidade da pessoa. Estamos postando uma série de vídeos com conteúdos variados de matemática para você se preparar para o vestibular. Semana passada aprendemos o princípio fundamental da contagem e essa semana vamos aprender, continuando o curso de análise combinatória, vamos estudar permutação. Sempre teremos um vídeo de teoria e 2 ou 3 vídeos de exercícios. Então, sem mais, vamos lá passar para a nossa matéria de hoje. Então é isso, minha gente. Semana passada aprendemos os problemas do princípio fundamental da contagem. Se você não viu essa aula, volte lá, onde eu explico tudo sobre o PFC, chamei de PFC aqui, ó. Entre as coisas que eu expliquei, tá? Então, só para a gente fazer uma introdução, ó, eu falei que em todos os problemas de PFC, importa a ordem da escolha que você coloca e importa a natureza da escolha que você faz, tá? E aí você fala, que é essa história de importar a ordem e importar a natureza? Coloquei um exemplo aqui para você relembrar, ó. Em um campeonato com 6 clubes, de quantas maneiras podemos escolher os 3 primeiros colocados? Então, o que a gente fez aqui já? Ó, 3 casinhas. Aqui é o primeiro colocado, aqui é o segundo colocado e aqui é o terceiro colocado, tá? Aí você fala, Vini, importa a ordem? Ué, lógico que importa, né? Você prefere que seu time fique em primeiro, segundo ou terceiro no campeonato? Então a ordem aí de escolha é importante. E por que importa a natureza? Porque a gente tem 6 clubes, né? Imagina que desses 6 clubes a gente tenha, sei lá, os clubes A, B, C, D, E e F, tá? Importar a natureza quer dizer que você pode trocar as posições do clube. Por exemplo, podia ser o clube A, o B e o C nas 3 primeiras posições, ou podia ser, sei lá, o D, o F e o E. Então, além de mudar a ordem, ó, estou só trocando a ordem, ó, D e F só troca a ordem. Troca a natureza, que é a escolha dos times que eu posso colocar dentro das casinhas. Portanto, nessas condições aí, ó, eu tenho 6 chances de escolher o primeiro colocado, 5 chances de escolher o segundo colocado e 4 chances de escolher o terceiro colocado. 6 vezes 5, 30 vezes 4 são 120 possibilidades de se escolher os 3 primeiros colocados nesse campeonato. Bom, e aí você deve estar pensando, ué, mas o vídeo, Vini, não é de permutação? Por que você está falando de princípio fundamental da contagem? Porque a gente precisava fazer essa introdução para eu falar de permutação. Porque em permutação as coisas são todas muito parecidas, mas tem uma exceção, ó. A exceção é que quando você faz problemas de permutação, a ordem continua importando, ó, perceba. Mas agora a natureza não importa. Como assim não importa a natureza? Lembra que no exemplo anterior eu falei que você tinha 6 times e íamos escolher os 3 primeiros colocados? Então a gente sempre escolhia menos coisa do que a gente tinha. Agora, nesse caso, não. Ó, no caso da permutação, não importa a natureza porque você escolhe todo mundo. E se você escolheu todo mundo, o que acontece? Você não precisa mudar a natureza, porque não muda a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, se eu tiver os times A, B, C, D, E F, todos vão entrar na continha. Vini, me dá um exemplo? Tá lá, ó. Em um campeonato com 6 clubes, de quantas maneiras podemos escolher os 6 primeiros colocados? Então, agora não é mais primeiro, segundo e terceiro, ó. É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, todo mundo vai entrar nessa conta. Por conta disso, quantas chances eu tenho de escolher o primeiro colocado? 6 chances. Depois 5 para o segundo. Depois 4 para o terceiro. Depois 3 para o quarto. 2 para o quinto e 1 para o sexto. Essa continha é uma conta emblemática porque 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é um número que a gente chama de 6 fatorial. Então, o que é um número fatorial? É quando você faz uma contagem com números naturais diferentes de zero. Então, 6 fatorial.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Se fosse 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante. Portanto, 6 fatorial é 720. São 720 maneiras de se escolher os 6 times. Note que todo mundo é escolhido, né? Ó, por exemplo, o time A, B, C, D, E e F. Imagina que a pontuação do campeonato tenha sido essa. Mas se você trocar aqui, ó, podia ser, sei lá, por exemplo, B, C, D, A, F e E. Perceba que mudou a ordem, mas todo mundo continua sendo escolhido. Ó. Tem os 6 times nessa história, portanto, a gente só permutou as possibilidades. Por isso que essa tranqueira aqui chama permutação. Beleza? Inclusive, dá até para a gente formalizar quando a gente falar em permutação simples. A permutação simples de n elementos é sempre dada por n fatorial. Então, como a gente permutou os 6 times ali, ó, 6 fatorial. Se a gente permutasse 5 times, 5 fatorial. E assim por diante. E uma das aplicações mais importantes da permutação são os anagramas. O que são anagramas? Anagramas são quando você pega a palavra e troca a ordem das letras. Então pega lá a palavra do seu nome lá e troca as letras. Dá para fazer um monte de combinação, não dá? Então, os anagramas são problemas de permutação. Quando você for permutar coisas, aí você consegue fazer anagramas. Vini, você pode me dar um exemplo de problemas com anagramas? Posso, ó, coloquei aqui na minha lousinha. Veja esse exemplo aqui, ó, que são os anagramas da palavra vídeo. Olha só, considere os anagramas da palavra vídeo. E aí ele pergunta quantos podemos formar. Ué, de quantas maneiras a gente pode formar anagramas da palavra vídeo? 5 casinhas aqui, ó. Que vídeo tem 5 letras. É só fazer uma permutação desses 5 elementos aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Que é a mesma coisa que uma permutação de 5 elementos. 5 fatorial são 120 anagramas da palavra vídeo. Pessoal, repara que anagrama não precisa ficar bonito, tá? Eu não preciso trocar a ordem das coisas e fazer sentido. Por exemplo, se eu trocar os anagramas da palavra vídeo e ficar, sei lá, O, D, V, I, E. Não significa nada essa palavra, mas é um anagrama da palavra vídeo, tá? Então são 120 anagramas da palavra vídeo que a gente pode construir, tá? Em geral, o que vai acontecer? O examinador vai começar a misturar os problemas de permutação com os problemas do princípio fundamental da contagem lá do outro vídeo. E como que ele vai fazer isso? Ele pode começar a implementar condições para calcular os anagramas. Por exemplo, olha aqui no item B, ó. Ele pergunta quantos anagramas da palavra vídeo começam por vogal. Então ele deu uma condição aqui para essas 5 casinhas, ó. Ele quer saber quantos que começam por vogal. Ou seja, a primeira casinha só pode ser preenchida com as letras O, E e I. E aí você tem 3 possibilidades apenas para preencher a primeira casinha. Ô, Vini, agora como é que fica as próximas casinhas? Ué, lembra que eu sempre falo isso. Imagina que você escolheu um número, uma letra para colocar aqui, ó. Imagina que você escolheu o I. Sobrou quantas agora? Sobrou 4. Então, o que você vai fazer aqui, ó? 4, 3, 2, 1. Que é uma permutação dos 4 elementos que sobraram, ó. 4 fatorial. E quanto vai dar essa continha? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 3 vezes 24. Você tem, então, 72 anagramas da palavra vídeo que começam por vogal.
Muito bem. Dá uma olhadinha aí nesse item C, ó. Nós vamos fazer vários itens, ó. Ele pergunta no item C quantos anagramas da palavra vídeo aparecem as letras VID, V-I-D juntas e nessa ordem. E aí, o que eu faço? Ué, aí eu preciso fazer anagramas, mas eu vou fazer, ao invés de fazer uma casinha, eu vou fazer uma casona, ó. Ó a casona. Coloquei aqui uma casona, ó, bonitinha. E o que eu vou colocar dentro dessa casona? Vou colocar as letras V, I e D. E ele nos informou que as letras aparecem juntas e nessa ordem. E aí, o que acontece? Eu tenho que espalhar, ao invés de 5 casinhas, eu tenho que espalhar só 3 casinhas, ó, perceba. A casinha que vai o O, a casinha que vai o E e a casinha que vai o VID. Não esquece que ela pode trocar de posição também, hein? Ela não precisa estar aqui, ó, no meio. Ela pode estar para lá ou pode estar para cá. E aí, qual que é o comportamento disso? O comportamento disso é uma permutação normal. Ó. Quantas coisas a gente tem? 3 coisas. Então, é uma permutação de 3 elementos. Por isso que eu já vou colocar 3 fatorial aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Quanto dá isso? 6. São 6 anagramas da palavra vídeo que tem as letras VID juntas. Tudo bem? Então, posso montar as coisas dessa maneira. Vamos pintar de amarelinho esse aqui, que eu não tinha pintado. Então, 72 anagramas. Agora, dá uma olhada na diferença do item C para o item D. Ele falou que no item C, as letras V e D estão juntas e nessa ordem. Porém, no item D, ele falou que as letras V e D estão juntas. Juntas significa que não estão nessa ordem exatamente, ó. Perceba que vamos duplicar isso aqui porque fica mais fácil da gente ver, né? Ops. Perceba que elas estão juntas, mas não na ordem que você imaginou. Então não precisa ser só V e D. Podia ser D e V, DVI, VDI e por aí vai. Vini, o que eu faço nessas condições? Você vai continuar permutando aqui dentro, ó. 3 fatorial. Só que agora você vai permutar dentro da casinha, ó. Perceba. 3 fatorial aqui também, ó. Então vai ser 3 fatorial para a permutação de todas as coisas aqui, ó. E vai ser 3 fatorial para a permutação de dentro. Como você está permutando dentro e fora da casinha, eu falei para você que esse E multiplica, então a continha que nós vamos fazer é 3 fatorial vezes 3 fatorial. E 3 fatorial é 6 vezes 6. São 36 anagramas da palavra vídeo, que tem as letras V e D juntas, mas não necessariamente nessa aula. Tudo bem? E, finalmente, o item E, que é muito interessante, onde ele pergunta, já caiu até em vestibular, ele pergunta em quantos anagramas a letra I aparece antes da letra V. E esse problema é muito interessante, porque sempre acontece uma coisa sensacional nos problemas de permutação. Em quantos anagramas a letra E aparece antes da letra V? Exatamente na mesma quantidade em que a letra I aparece depois da letra V. Então, e se você pensar nos todos os anagramas aí, que eram 120, né? A gente viu lá no começo, metade deles a letra I está antes da V e metade a letra I está depois da V. E aí o que acontece? Ué, a gente sabe então que é só fazer 5 fatorial dividido por 2. 5 fatorial dividido por 2 é 120 dividido por 2. São 60 anagramas da palavra vídeo que tem o I antes do V. Ô, Vini, dá para você fazer uma comprovação disso? Dá, vou pegar um exemplo mais simples, ó, para você entender. Imagina, ó, vamos perguntar essa ordem aqui, ABC, ó. ABC. Como é que fica ABC? ABC, ACB,
Ops, que não é. BAC, BCA, CAB e CBA. Agora vamos pensar desses 6 anagramas do ABC aí, em quantos o B fica antes do C, ó. B antes do C. Vamos pintar de vermelhinho aqui. O B antes do C, ó. Aqui o B está antes do C. Aqui o B está antes do C. E aqui o B está antes do C, ó. Agora vamos pensar em quantos ele está depois do C, ó. Aqui ele está depois do C. Aqui ele está depois do C. E aqui também. Ou seja, em exatamente metade dos anagramas o B está antes do C. Isso acontece para qualquer caso, portanto, é só dividir por 2 nessas condições. Beleza? Vou comentar então mais um exemplinho de permutação para você, ó. Nesse exemplo está escrito assim: para organizar seus estudos, minha letra ficou feia dessa vez, né? Prometo melhorar para os próximos vídeos, tá? Fabiana quer colocar seus 4 livros de matemática, 3 de física e 2 de química, juntos por matéria, em uma estante de 9 lugares. Então ela tem 9 livros, ela quer acondicionar isso daí em uma estante de 9 lugares. Já, ó, a quantidade de coisas que eu tenho é a quantidade de coisas onde eu vou preencher. Então já vem na sua cabeça que isso daí é um problema de permutação. E aí a pergunta é de quantas maneiras ela pode organizar essa estante. Então o que, que vai acontecer? Ó, vamos imaginar que Fabiana tem os livros M1, M2, M3 e M4 de matemática. F1, F2, F3 de física e Q1 e Q2 de química. E ela quer organizar isso tudo na estante, juntos por matéria. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer um bloco para matemática, não é isso? Fazer um bloco para matemática. Ela vai fazer um bloco para física. E ela vai fazer um bloco para química, menorzinho aqui, porque só tem 2, né? Tá? Então tem um blocão da matemática, um blocão da física e um blocão da química. O que que ela vai fazer aqui? Ela vai colocar os livros de matemática M1, M2, M3 e M4. Aqui ela vai colocar F1, F2, F3 e aqui ela vai colocar Q1 e Q2. Vini, mas o que que acontece? Ela não pode trocar a ordem desses livros de matemática? Pode, ela pode trocar à vontade aqui, ó. Não precisa ser M1, M2, M3, M4. Ela pode trocar à vontade essa ordem aqui. E de quantas maneiras ela pode permutar a ordem dos livros? 4 fatorial. Porque tem 4 livros, então aqui é 4 fatorial. E os de física, mesma coisa? Mesma coisa. 3 fatorial. E os de química? Mesma coisa. 2 fatorial. Porém, ninguém me disse que ela precisa necessariamente manter essa ordem para os livros: matemática na esquerda, física no meio, química na direita. Ela ainda pode permutar os blocos, ó, perceba. Então, ela ainda pode permutar esses blocões aqui, que é uma permutação de 3 elementos. Então, 3 fatorial para permutação dos blocos aqui. Logo, ela pode organizar isso daqui de quantas maneiras? Vamos ter que fazer essa continha aqui, ó. 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Que é, me ajuda, 24 vezes 6 vezes 2 vezes 6. Vamos lá, 24 vezes 6, 144. 144 vezes 2, 288. E 288 vezes 6, não faço a menor ideia, não tenha a menor vergonha de vir aqui no cantinho, fazer 288 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 8, 48, mais 4, 52, vai 5. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17. Então, ela pode organizar essa estante de 1728
maneiras diferentes aí. Então, se a Fabiana quisesse trocar os livros aí uma vez por dia, ela ainda ia ter aí uns 4 anos pela frente para organizar tudo isso. Certo, meu povo? Vamos então desespelhar a nossa tela aqui, ó. É isso aí, minha gente. Eu espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. A gente está também no Instagram e no Twitter, tá? É tudo Prof. Vini Dias. Se você quiser me segue lá, eu coloco dicas sobre vestibular também. É isso aí, um abraço, valeu, tchau, tchau.